Oi, tudo bom? Mais uma vez nós continuamos nosso estudo no livro de Marcos, capítulo 15, a crucificação. E essa história também está registrada no livro de Mateus, no livro de Lucas, no livro de João e também no livro de Mateus, né? Então, após o julgamento do Senhor, onde ele foi condenado, né, sentenciado à cruz, passou por alguns castigos e agora chegou o momento da sua crucificação. Versículo 22. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E deram-lhe beber vinho com mirra, e ele, porém, não tomou. Então, você observa que levaram ele, né, até esse lugar onde era o lugar, o final da estrada, para todos aqueles que era condenado à cruz. Este era o lugar, né, Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Ficava fora da cidade de Jerusalém, como ele havia predito em uma parábola dos lavradores maus, né? E o filho do dono da vinha, dentro da parábola, tinha sido morto fora da vinha, e aqui Jesus está sendo crucificado, né? Fora da cidade de Jerusalém. Esse lugar aqui, esse nome, lugar da caveira, alguns dizem que era o formato do lugar que parecia muito com uma caveira, né? E por isso que pegou este nome de caveira. Deu-lhe beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Então, alguns dizem que o vinho com mirra era um poder, né? Ele tinha um poder de entorpecer a pessoa, ou seja, de deixar a pessoa dormente para não sentir tanta dor. Mas o Senhor Jesus não tomou, até porque ele não queria nada que pudesse intervir naquilo que era o propósito dele. Então, o vinho e a mirra tinham poder para de transferir a dor ou diminuir a dor, e por isso ele não tomou. Então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele. Lançaram-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Esse versículo ele é muito importante, porque ele foi profetizado lá no Salmo 22, versículo 18. Eu vou estar colocando aqui a descrição desse salmo, desse cântico, né, onde faz referência aqui exatamente o que está acontecendo. Para você ver que cada detalhe não foi esquecido daquilo que foi profetizado a respeito do Senhor Jesus. Tudo que foi profetizado pelos antigos está acontecendo com riqueza de detalhes. Era a hora terceira, quando o crucificaram, ou seja, às 9 da manhã. Esse foi o momento em que ergueram a cruz, às 9 da manhã. Observa que ele foi apanhado ainda na madrugada, né? De quinta para sexta, no Monte das Oliveiras. Passou o restante da madrugada sendo julgado pelo Sinédrio ou Concílio, vai depender da sua Bíblia, como está escrito. E logo pela manhã, eles levaram até Pilatos. Pilatos envia ele até Herodes. Herodes volta novamente para Pilatos e assim ele foi sentenciado à cruz, né? Então, às 9 da manhã, está aqui Jesus sendo crucificado. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: Rei dos Judeus. Com ele crucificaram-se 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então você observa aqui que o Senhor, como eu coloquei, Cristo foi um servo sofredor. Ele fez tudo nos mínimos detalhes para obedecer um propósito de Deus na sua vida. Cada um de nós temos um propósito de Deus em nossas vidas. E não é fácil cumprir esses propósitos. Não é fácil levar a sério as coisas de Deus. É um preço alto e árduo a ser cobrado de nós. Como foi cobrado de Cristo, também é cobrado dos seus discípulos, daqueles que querem servir, daqueles que querem fazer a sua vontade. 26. E por cima estava 28. E cumprindo-se as escrituras que diz, com
com malfeitores foi contado, e os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: Ah, tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve-se a ti mesmo descendo da cruz. Então você observa que mesmo em toda agonia, toda angústia, o peso da cruz, os furos que Jesus estava sofrendo, a dor, ainda havia aqueles que ainda estavam zombando e escarnecendo dele. Quando alguém diz: Ah, tu que destrói o santuário em 3 dias reedificas, porque realmente Jesus havia falado. Mas aqui ele não estava falando do templo de Jerusalém. Aqui ele falava dele mesmo, do seu próprio corpo, né? Que nesse momento realmente estava sendo destruído. Estava sendo destruído, estava sendo dilacerado, ele estava todo cortado, ensanguentado, ferido, destruído, né? Ó tu que destrói o santuário, ele é o próprio santuário, ele é o próprio templo. E em 3 dias reedificas. E isso aqui também vai acontecer. Jesus está sendo maltratado, será morto, mas em 3 dias ele voltará reedificado. Ele voltará, né, sem dor, sem ferimento, sem cortes, sem sangue derramado, totalmente purificado, totalmente sarado de todas as dores e ferimentos e sofrimento. O que restará nele são os furos nas mãos e nos pés, a qual ele mostra para Tomé por causa da incredulidade. Mas aqui a gente vê exatamente se cumprindo todas as profecias que falavam a respeito do Senhor, inclusive a que ele mesmo falou a seu respeito. Salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Esse não era o propósito. O propósito era que ele continuasse na cruz. Versículo 31. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros e a si mesmo não se pode salvar. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo principais sacerdotes, os escribas escarnecendo do Filho de Deus, a qual ele dizia servir. O que nós estamos vendo na realidade são líderes religiosos, até eu escrevi aqui, ó. Aqui se vê líderes religiosos caídos na fé, né? Afastado de Deus, exercendo autoridade e levando uma nação inteira a cometer crimes contra Deus, crimes contra a divindade do Senhor. Versículo 32. Desça agora da cruz, ó Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então a gente observa que a atmosfera espiritual do ambiente, o envolto maligno na vida das pessoas, começando na liderança até o povo, o envolto ali, a influência maligna se tornou algo que contagiou a muitos, não todos, porque alguns, por não ter influência política, nem influência nenhum sobre os líderes religiosos, não puderam fazer nada para reivindicar alguma coisa e salvar Jesus da cruz, né? Não puderam, mas estavam ali, né, observando e firmes na fé. E são exatamente esses que irão continuar o ministério de Jesus, levando assim até os confins da terra, que foi uma ordenança que o Senhor deixou a todos. Mas aqueles que não creram, aqueles que se deixaram ser enganados, aqueles que se deixaram ser conduzidos, ou que se venderam aos líderes religiosos, estavam aqui. O Senhor, no momento crucial da sua morte, e ele ainda estava sendo escarnecido de uma forma sutil e hostil, da parte daqueles que se diziam ter Deus, servir Deus e trabalhar para Deus. Se os líderes, que é a cabeça do povo, estavam assim, imagine como estava o próprio povo, não é verdade? Então aqui a gente observa que quando nós perdemos o contato com Deus e que nós ainda exercemos alguma autoridade religiosa, mesmo depois de ter se afastado de Deus, nós
somos capazes de coisas horríveis no nome de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos perdoe.